vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Oh, glória a Deus, santo é teu nome, Espírito Santo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.
Nós começamos já o nosso culto louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, dizendo que nós vemos Ele em tantas coisas, que nós vemos Ele de tantas formas. E eu gostaria de te convidar a orar junto comigo nessa noite, a nós levantarmos juntos um clamor a Deus, aí mesmo onde você está. Não sei se você está junto com a sua família ou se você está sozinho, mas eu gostaria de te convidar a juntos nós falarmos com Jesus. Nós agradecemos a Ele por este dia, nós agradecemos a Ele pelos livramentos que Ele tem nos dado, agradecer a Ele por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Então, onde você estiver, gostaria de te convidar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos juntos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, ó Pai, por quem o Senhor é. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha aos nossos corações, ao nosso que estamos aqui no louvor, ao de cada um que está em casa, entre, ó Pai, nos nossos corações. Senhor, abra os nossos corações para que a gente possa te adorar, te bendizer, que nós possamos juntos te clamar e dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é único, o quanto o Senhor é soberano, o quanto nós te amamos, o quanto nós te bendizemos, o quanto nós dependemos de ti, o quanto nós dependemos da tua misericórdia, o quanto nós dependemos da sua graça, o quanto nós dependemos de você, Espírito Santo. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor visita-nos e visita, Senhor, também quem está assistindo esse culto, ó Pai. Senhor, visita, transforma, Senhor, os corações, dando renovo a esses corações, dando paz a esses corações que talvez esteja atribulado com essa situação que estamos vivendo. Esses corações, ó Pai, que têm duvidado muitas vezes do Teu poder, da Tua provisão e do Teu amor, Pai. Senhor, mostra-nos o Teu amor, mostra-nos a Tua misericórdia. Ó Pai, que nós, como servos do Senhor, possamos levar a Tua palavra às pessoas que têm, ó Pai, ficado desanimados, entristecidos com alguma coisa, Senhor. Senhor, que nós possamos achar forças em Ti, que na nossa fraqueza o Senhor possa ser forte, ó Pai, pois é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte, Espírito Santo. Senhor, as pessoas que não estão conseguindo, ó Pai, as pessoas que estão fracas, que o Senhor possa, Senhor, carregar no colo, ó Pai. Que o Senhor possa ajudar os seus servos, porque os seus servos precisam de Ti, os seus servos precisam da Tua misericórdia, os seus servos precisam da Tua provisão, ó Pai. Senhor, nos dê um coração adorador, Espírito Santo de Deus, um coração que Te adore em espírito e em verdade. Que nós possamos ver a beleza, ó Pai, nessa tragédia, a beleza em estar mais próximos de Ti, Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Vou ler do versículo 37 ao 40. Se você estiver com a sua biblinha aí perto de você, abra ela junto comigo. E diz assim: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz,
por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Durante essa semana e a semana passada também, eu meditei muito nesse versículo e o Senhor falou muito ao meu coração. Engraçado que nesses últimos dias que eu li, eu me atentei muito aos fariseus. Eu gostaria de chamar a sua atenção a eles também. Os fariseus estavam junto com a multidão. E a multidão estava o quê? Adorando ao Senhor Jesus. Mas eles, tendo aquela oportunidade de adorar ao Senhor Jesus, eles preferiram ir até Ele e falar para Ele, falar para o povo parar de clamar a Ele, para o povo parar de adorar a Ele. Sendo que eles estavam também tendo a mesma oportunidade. Porque a gente fala fariseus, a gente já olha com olhar estranho. Mas naquela época ele era pessoas como eu e como você. E a gente vê fariseus e a gente já fala: ai, meu Deus, esse povo não ama Jesus. E às vezes nós acabamos nos comportando como os fariseus. Nós temos a oportunidade de adorar Jesus, mas a gente prefere falar do outro que está adorando de um jeito que talvez não é. Ai, mas agora nós está em casa. Ai, mas o povo não vai buscar Jesus. Mas e você? Você tem aproveitado esse momento e adorado a Jesus? Ou você, assim como os fariseus, eles se apegavam à lei, você tem se apegado a outras coisas? Talvez você tenha, ao invés de adorar a Jesus, você está preocupado porque talvez vai ficar uma conta sem pagar, porque o seu emprego diminuiu o horário. Ou talvez você está preocupado com alguma dívida que não aconteceu, que aconteceu e não vai ter como pagar. Com seu filho que está em casa, está estudando online, e você não tem como ajudar. Ai, mas eu não sei como ajudar esse menino porque eu não entendo a matéria. Talvez você esteja tão preocupado em reclamar de algo e você não está dando a sua adoração ao Senhor. Porque o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, não é só agora, nesse momento que você está sentado assistindo a esse culto. É a todo momento. E Jesus ainda fala para eles que se o povo, a multidão não clamassem, as pedras iriam clamar por eles. E às vezes você tem deixado esse tempo de adorar a Deus e as pedras estão clamando por você. Eu particularmente não quero que as pedras clamem por mim. Eu quero levantar o meu clamor ao Senhor. Eu quero fazer a minha parte, porque eu sei que eu fui criada para adorá-lo em todo tempo e em todo momento. Então eu gostaria de te convidar, adore ao Senhor. Nesse momento que você está na sua casa, adore ao Senhor. Você está tendo essa oportunidade de assistir um culto online, então adore ao Senhor assistindo esse culto online. Adore ao Senhor em todos os momentos, ao invés de você ficar reclamando: ai meu Deus, adore ao Senhor e não se preocupe com as outras pessoas. Faça a sua parte. Porque se você não fizer, talvez você esteja perdendo o seu lugar para as pedras. Você está deixando de adorar ao Senhor. E não deixe de fazer isso. Não deixe disso, né? Não deixe de adorar ao Senhor. Então eu gostaria de te dar um desafio. Ao invés de você ficar reclamando disso, reclamando daquilo, ao invés de você se apegar a algumas coisas que você sabe que são passageiras, se apegue ao Senhor Jesus. Se apegue à adoração que você vai entregar ao Senhor Jesus. Porque tudo é passageiro, menos o nosso Deus. Tudo que você está vendo é passageiro. Eu sei que não é fácil, que talvez você fala: mas Mariana, esse momento, meu Deus, se não aparecer uma vacina, mas meu Deus, olha tudo o que está acontecendo. Mas eu garanto para você
que isso também é passageiro. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Mas tem algo que é eterno. O nosso Deus é eterno. E a nossa vida com Ele também é eterna e será eterna. Então coloque o seu coração em adoração ao Senhor. E vamos juntos adorar o Senhor no louvor. E enquanto estiver na pregação, adore ao Senhor também. Quando desligar o seu computador, a sua TV, o seu celular, quando tiver acabado esse culto, continue adorando ao Senhor. Adore o Senhor lavando sua louça, adore ao Senhor trabalhando no seu serviço, limpando o seu carro, limpando sua casa, ensinando os filhos a estudar, ajudando eles com as aulas. Adore ao Senhor em todo tempo e em todo momento. E vamos juntos dizer que Ele é santo e que Ele é digno de todo louvor. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno tu és, tu és santo.
A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos vocês. Graças a Deus estamos reunidos para mais um momento, de louvor que nós acabamos de ter e de adoração a Deus, de oração, de contemplação da palavra dEle. Então, que você agora, nesse momento, que a gente vai passar para a palavra, que você possa abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo ministre aquilo que Ele tem para você nessa noite, tá bom? Então, aonde você estiver, eu já quero fazer uma oração pelo nosso país, como nós temos orado aí todos os domingos, que você feche os seus olhos e vamos orar pela nossa nação. Senhor Jesus, nós oramos pelo Brasil nessa noite, Senhor. Nós oramos por essa nação, por esse povo, e pedimos a Tua graça, pedimos o Teu socorro, pedimos a Tua ajuda, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Deus, abençoe o nosso povo, abençoe a nossa nação, ajude os governantes da nossa nação se alinharem, para que eles possam chegar a uma solução mais eficiente nos próximos dias e semanas, Deus. Em nome de Jesus, é essa a minha oração pelo Teu povo, Pai. É essa a minha oração diante de Ti, é essa a oração que eu e as pessoas que estão orando junto comigo nesse momento, estamos fazendo para o Senhor. Deus, eu oro pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, para que o Senhor esteja abençoando, cuidando, guardando e dando sabedoria a Ele, para que Ele possa dirigir a nossa nação da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, a Tua igreja pede, a Tua igreja clama nesse momento, junto comigo, pelo Teu socorro. Se o Senhor não nos ajudar, nós estaremos perdidos, e por isso nós confiamos e deixamos toda a nossa esperança nas Tuas mãos, ó Deus. É essa a minha oração e a oração do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero meditar com você um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, e verso 2, que diz assim, o apóstolo Paulo, que diz esse texto, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero conversar com você hoje, eu quero falar com você hoje sobre esse texto que está aqui em Romanos, capítulo 12, e verso 2. Uma coisa que é importante para a gente começar a entender do que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, é que todos nós vivemos diante de duas forças constantemente. Duas forças que vivem em conflitos constantes. E quais são essas forças? A força externa a você, a força que está fora de você, a força da sociedade, a força das pessoas que estão ao seu redor, a força das pessoas que estão no seu trabalho. E existe esta força, a força do governo, a força das leis de uma cidade ou de um país. E existe a força interna, aquilo que está dentro de você. E essas duas forças, elas constantemente entram em conflito. E para deixar claro o que eu estou querendo dizer aqui, eu vou contar eu vou dar um exemplo para você, eu vou contar um acontecimento na época minha de escola ainda. Eu lembro que uma vez eu fui numa festa de escola junto com algumas pessoas, alguns outros meninos da minha turma. E nós chegamos lá
e nós estávamos ali em três, quatro pessoas, e nesse dia, nessa festa, algumas pessoas ali daquela festa ali e tal, dos adolescentes, jovens que estavam ali, começou a pressionar um de nós, um rapaz que estava ali no nosso meio, para que ele bebesse. E aí começou a falar para ele, bebe aí um pouco, experimenta, tal. E ele, não, e ele já tinha ali uma certa fama de beber e tal, só que ele tinha resolvido que naquela ocasião, e ele não ia beber porque ele andou se machucando, andou tendo problemas por causa da bebida, e aí então os amigos, toda aquela turma pressionando ele falou, não vou beber, não vou beber, não vou beber, e eu lembro de estar observando ele, aquele conflito, estava acontecendo ali um conflito, estava tendo uma pressão externa dos amigos, e ele estava tendo uma pressão interna dele mesmo, da decisão dele de não beber naquela noite. Só que o que aconteceu? A pressão externa foi mais forte que a pressão interna dele. Então, logo, ele cedeu a essa pressão dos amigos. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar só um golinho aqui. E ele começou a beber. Resumo da ópera, chegou no final ali, algumas horas já de festa, o que aconteceu? Esse rapaz estava praticamente nu, os meninos brincando, tirando fotos, zoando, zombando dele. Por quê? Porque ele estava totalmente fora de si e ele tinha cedido a uma pressão externa. A pressão interna dele não tinha sido suficiente para lidar com a pressão externa. Isso acontece o tempo todo. Vamos pensar numa família de uma pessoa que acabou de se converter e essa pessoa tem algum vício. Sei lá, gosta de fumar, gosta de beber, alguma coisa assim. E aí vai para uma reunião de família. E chega lá, essa pessoa está indo na igreja ali, tem alguns dias, algumas semanas que está indo na igreja, e decidiu que não quer beber, ou não quer fumar. Só que aí, chegando nessa reunião de família, o cunhado, ou um primo, um amigo ali, oferece para ele um cigarro, oferece uma bebida. E essa pessoa, por se sentir constrangida pela pressão externa da família, de ficar toda hora oferecendo alguma coisa para ele, o que ele faz? Ele acaba sucumbindo a essa pressão, porque a sua pressão interna ainda não é forte o suficiente para ele resistir à pressão externa. Então, o que faz? Ele pega o cigarro. Passado ali alguns minutos, ele resistindo àquela pressão, ele pega o cigarro ou ele pega a bebida. E ele cede a essa pressão externa. Um outro exemplo também muito comum, vamos pensar no seu ambiente de trabalho. Hoje, está lá no seu trabalho, você é cristão, tem outro lá que não é cristão, que é ateu, o outro é de outra religião, o outro não quer saber de nada. E aí você se depara com alguns dilemas dentro do seu trabalho, e você é cristão. Só que você não quer se posicionar por medo do quê? Da pressão externa. Com medo dos seus amigos de trabalho olhar feio para você. Com medo das pessoas chamar você de careta. Chamar você de ultrapassada ou de ultrapassado. Com medo das pessoas não querer mais conversar com você. Então, essa pressão externa, ela vem e ela sufoca você e você fica quieto, acovardado, com medo, falando, eu não vou falar nada, eu não vou me posicionar, porque senão as pessoas vão olhar feio para mim. Então, você não quer se posicionar, você se guarda, porque a sua pressão interna, o seu eu não é forte o suficiente para lidar com a pressão dos seus colegas de trabalho. Então, você se acovarda, você fica com medo. Então, está todo mundo ali tramando ali alguma coisa, os colegas de trabalho estão tramando ali alguma coisa que não é muito legal, não é muito ético, e só você está de fora desse plano.
Só que todo mundo fica, mas você não vai participar, você vai furar, você está com medo, você é medroso, você é covarde, está com medo de pegarem você. E aí você resolve então fazer o quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar também. E aí você cede a essa pressão externa. Então você percebe, isso aqui é alguns exemplos, de inúmeros exemplos, que eu poderia citar para você, de pessoas que têm esse conflito da pressão externa com a sua pressão interna. E essas pessoas normalmente são sufocadas, principalmente adolescentes. Então, se tem algum adolescente me ouvindo, se tem algum jovem me ouvindo, presta atenção. Sempre vai ter pressões externas a você, amigos. Se você já é adulto, está na faculdade, está no mercado de trabalho, vai ter pressões externas. Esses dias, numa live que nós tivemos com um amigo meu, nós estávamos falando sobre a pressão que um cristão ou uma pessoa de ideologia conservadora tem nas faculdades. Porque normalmente as faculdades têm uma ideologia de esquerda, que é a favor do aborto. O cristão não é a favor do aborto. Só que na faculdade existe esse debate. E a grande maioria dos alunos e a grande maioria dos professores apoiam a esse tipo de posicionamento. Aí o cristão, o jovem, que está na faculdade ali e tal, ele vê esse debate, ele se acovarda, ele não entra. Fala, poxa, estou sozinho aqui, eu não vou entrar, vou ficar na minha. Está fazendo o quê? Está se acovardando, está ficando em silêncio, quando na verdade ele poderia se posicionar, quando na verdade ele poderia estudar, se preparar para debater de frente com os professores. Poderia fazer isso, mas o que a maioria prefere fazer? Ah, não, eu estou preocupado aqui com a minha nota, eu preciso tirar nota, tal, não vou entrar nessa. E o que acontece com pessoas que pensam assim? É que o seu eu interno, a sua pressão externa, ainda não está consolidada, ainda não está forte. Então, essa pessoa normalmente vai ceder às pressões. Agora, para ficar um pouco mais claro o que eu estou falando, eu quero recorrer aqui com você a um homem da Bíblia, a um jovem da Bíblia, que se chama Estevão. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia lá em Atos, capítulo 6. Não precisa abrir sua Bíblia, apenas acompanhe aqui comigo. Atos, capítulo 6. Os apóstolos estavam ali tendo um problema. Tinha algumas viúvas que não estavam recebendo cesta básica. O serviço ali estava capenga, estava manco, estava precisando ser mais eficiente. Então os apóstolos fizeram uma reunião e escolheram 7 homens de Deus, homens sérios, para fazer essa distribuição dos alimentos. Então alguns deles disseram assim, os apóstolos, olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, o que os apóstolos estavam dizendo? A gente já tem uma função, que é o quê? Estudar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, e agora nós precisamos escolher outras pessoas para ajudar na distribuição dos alimentos. Então, o que eles fizeram? Escolheram outros 7 homens, entre eles Estevão. Filipe também foi escolhido, Nicolau foi escolhido, Nicanor foi escolhido e outros. Estevão estava no meio disso. Acontece que Estevão era um jovem, era um homem que tinha uma pressão interna muito forte. Ele não se deixava levar por qualquer coisa. Ele tinha sua fé bem enraizada em Cristo Jesus. E num determinado momento, Estevão entra num conflito com algumas autoridades religiosas da época. E essas pessoas começam a acusar Estevão de uma maneira covarde, de uma maneira corrupta. Então, Estevão,
não fica quieto diante dessas acusações. Mas antes, eu quero ler aqui as acusações, o que aconteceu com Estevão. Então, se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, e continuar lendo lá até o verso 15, você vai perceber isso que eu estou falando. Mas aqui eu quero ler o capítulo 6 e verso 11, aonde diz assim: então, alguns subornaram homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Presta atenção aqui. Existe Estevão, um jovem sério, um jovem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que foi escolhido pelos apóstolos para trabalhar ali, servir as famílias carentes. E agora esse jovem se vê no meio de uma discussão. E aí, além de ter essa discussão, ele é acusado falsamente. O verso 11 disse assim, que existiu suborno. Algumas autoridades, algumas pessoas que tinham dinheiro, começou a falar assim, eu quero que você comece a gritar que o Estevão é blasfemo, que o Estevão está falando contra Deus, que o Estevão está falando contra Moisés. Então, estou aqui, está um dinheiro aqui para você gritar. Tinha aquela multidão, estava acontecendo aquela discussão, e aí um aqui começou a gritar, Estevão é blasfemo, ele estava blasfemando, eu vi ele ontem falando tal coisa. E aí o outro do lado de lá começa a gritar também, Estevão é isso, Estevão é aquilo. Aí o outro do outro lado começa a gritar também, Estevão é isso, Estevão é aquilo. E aí, irmãos, eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós estamos vivendo, aqui está acontecendo, um ambiente quente de discussão. Se você já participou de um ambiente quente de discussão, onde os nervos estão inflamados, você sabe o caos que é. Então, o que acontece aqui? As pessoas estavam simplesmente interessadas no quê? No emprego, no dinheiro. E outras estavam interessadas simplesmente na confusão. O outro só queria ver o pau torar. O outro só queria ver a bagunça, a farra. Eu tenho certeza que no meio dessa confusão tinha gente dando risada. Tinha gente que acusava Estevão, esse cara aí falou tal coisa, e daqui a pouco já dava risada com o amigo, aí o outro amigo também já falava, já xingava Estevão, e aquela confusão. No verso 13, diz assim, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, falsas testemunhas, pessoas compradas para acusar Estevão. E eles diziam o seguinte, este homem, Estevão, não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Ou seja, Estevão não para de falar contra o templo. Estevão não para de falar contra Moisés. Estevão está falando que tudo aquilo que a gente aprendeu está errado, que só ele sabe da verdade. Irmãos, olha a confusão que está acontecendo aqui. Aí o verso 14. Pois o ouvimos dizer, eles continuam acusando, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Era uma confusão. Imagina a pressão externa que Estevão estava sofrendo nesse momento. Imagina a pressão externa que esse jovem estava sofrendo neste momento. Um monte de gente acusando. Essa semana, nesta última sexta-feira, nós tivemos ali o desfecho de uma situação em relação ao presidente da República, onde ele foi acusado, e aí então divulgaram aquele vídeo que eu acredito que você, se estiver se informando em relação à política, deve ter assistido o vídeo na íntegra. Irmãos, o Bolsonaro ainda teve uma sorte que ele tinha esse vídeo para ele se defender. E mesmo assim, tem gente que assiste o vídeo e consegue distorcer o que ele falou. Agora você imagina a situação de Estevão. Não tinha vídeo.
Não tinha vídeo. Era um monte de gente xingando, acusando ele. Como que ele prova o contrário? Fala para mim. Como que ele prova? Como que ele prova que não falou? Como que ele prova que essas pessoas foram compradas? Como que ele prova que alguns ali só estavam querendo ver o negócio pegar? Como que ele prova? Não tinha como. Era uma pressão muito forte em cima desse homem, em cima desse cristão. Era uma pressão muito forte, algo que talvez a maioria de nós não iria resistir. E ele estava sofrendo pressões, calúnias, de mentiras, de falsidades. Mas mesmo assim, a grande maioria das pessoas acreditavam na fofoca, acreditavam na calúnia. Acontece então que Estevão é preso. Estevão chega a ser preso por causa dessas acusações. E ele vai ter o direito de se defender, o direito de resposta. Então Estevão começa a se defender. E aqui no capítulo 7 de Atos, você vai ler toda a defesa de Estevão. Ele falando, explicando, argumentando. Então Estevão, ele diz sim, ele fala assim, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não existe isso. Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas. Só que algumas pessoas mal intencionadas diziam, olhavam para isso e já falavam que ele era um herege, que ele estava dizendo que estava tudo errado, que ele estava dizendo que aquele templo merecia ser destruído, que ele estava dizendo um monte de coisa. E aí você sabe muito bem como que é fofoca. Você sabe, eu não preciso explicar, não preciso gastar meu tempo aqui explicando para você como que a fofoca acontece. Acontece um fato, uma verdade aqui, e conforme vai se espalhando, cada um vai acrescentando aquilo que ele acha que é melhor, e aí se transforma num monstro. Acontece que Estevão não se acovardou, ele lutou, ele se defendeu, ele foi homem. A sua pressão interna era muito forte. E qual é essa pressão interna? São as suas convicções, é onde está a sua fé, o mais íntimo da sua fé está aqui, dentro de você, no seu coração. E quando você sofre pressões externas, a sua pressão interna não deixa você sucumbir diante desses problemas. Então isso é maravilhoso nós olharmos um homem, um jovem, aproximadamente ele entre os seus 25 e 30 anos. Estevão não estava sucumbindo a essas pressões. Estevão estava sendo valente. Por quê? Porque a sua fé em Jesus não era uma fé fingida. Não era aquela fé que vai na igreja no domingo, porque cristão que tem fé, que é aquela fezinha que só vai no domingo, no culto e nada mais, esse cristão, na hora que ele recebe uma pressão, ele já cai. O cara ofereceu o primeiro cigarro, já pegou na mão. Ofereceu o primeiro copo de bebida, já tomou. Ofereceu qualquer coisa, qualquer coisa ilegal, já sucumbe. Qualquer oportunidade de pecar, qualquer oportunidade de blasfemar contra Deus, qualquer oportunidade de ir contra os seus princípios, esse cristãozinho que vai na igreja só no domingo e tal, e não quer saber de nada, ele cai mesmo. Aqui, nós não estamos falando desse tipo de cristãozinho que vai no domingo só. Nós estamos falando aqui de um cristão maduro, de um cristão forte, de um cristão que tem realmente uma fé em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma ilustração de um autor que ele fala assim, que as nossas principais crenças são aquelas crenças dos náufragos, quando eles estão em alto mar, e ali ele sabe que resta para ele poucas horas de vida. Aquilo que
ele ainda acredita naquele momento, perto da morte, é aquilo ali realmente que ele crê. Todo o resto é só conversa fiada. Todo o resto é só teoria e que não importa de nada. Então, quais são realmente as suas crenças? O que você realmente crê? Quando você estiver de frente com a morte, o que realmente vai pulsar forte no seu coração? Tem gente, irmãos, que infelizmente tem uma fé em Deus que ela é frágil demais, que ela é só teórica, não tem substância. E quando acontece alguma pressão externa, poxa, perdi o emprego, pressão externa, poxa, Deus não existe, vou sair da igreja. Pressão externa, briguei, está uma brigueiro lá em casa, marido, filho, esposa, está um negócio horroroso. Pressão externa, puxa, desanimei de Deus, saí fora. E as pessoas vão saindo, as pessoas vão abandonando. Alguém falou uma palavra para você que você não conseguiu, não encaixou bem para você, não pegou bem para você. Primeira coisa, poxa, estou saindo, estou indo, estou fora, tá, não quero saber. Por quê? A pressão externa, ela derrota você no primeiro sopro, não precisa nem dar um tapa, nem dar um soco. Ela só sopra em você e você já cai. Porque não tem maturidade, não tem firmeza, não tem consistência. A sua crença é uma crença de menino na fé, não é uma crença de homem, não é uma crença de mulher na fé. Então aqui, nós temos o discurso de Estevão, e no final, melhor, lá no verso 51 do capítulo 7, Estevão termina o seu discurso assim, presta atenção, Estevão está pressionado, um monte de gente xingando ele, um monte de gente falando alto no ouvido dele, provavelmente um monte de gente tirando o sarro dele, aquela pressão, aquela coisa medonha ali acontecendo. Então Estevão levanta a sua voz e ele diz no final do seu discurso: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda de Jesus, o justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Estevão levanta sua voz e não só se posiciona, não só se acovarda diante da pressão, mas ele ainda ataca os seus oponentes, não com mentiras, não com fofocas, não com gente comprada, mas ele ataca essas pessoas com a verdade do Evangelho. Essa é a postura de um homem de Deus, um homem que não se cala diante das pressões externas, porque pressões externas, você vai viver a sua vida toda assim. Você vai viver a sua vida toda assim. Você sempre vai ter pressões externas. Mas uma coisa nós vemos, nós estamos diante de um homem que não se acovarda diante dessas pressões externas. Mas ele luta, ele é valente, ele vai até o fim. Se você ler Atos dos Apóstolos, eu desafio você, irmãos, se você puder fazer um propósito com Deus, falar, olha, de segunda-feira até sexta-feira, eu vou fazer um compromisso de ler Atos dos Apóstolos, para você entender isso que eu estou falando, irmãos. Se você vê as situações que esses homens se envolviam, se você vê as brigas que esses homens se colocavam, e eles não arregavam não, e eles não se calavam não, eles iam para a luta,
Eles iam, batiam de frente, eles eram valentes. Você vai ver Pedro, você vai ver João, você vai ver Estevão, você vai ver Filipe, você vai ver o apóstolo Paulo, você vai ver tantos outros. Muitos morreram por causa dessa pressão interna, dessa fé que não é uma fé casca de ovo, mas é uma fé firmada na rocha. E quando nós temos essa fé firmada na rocha, nós não sucumbimos à pressão externa. Tem gente, irmãos, que sucumbe à pressão externa de um colega de trabalho. Colega de trabalho olhou torto, porque é cristão, porque você tem uma posição conservadora, porque você acredita na família, porque você acredita nos princípios bíblicos. Um colega seu olhou torto para você, a pessoa já arrega. Uma pessoa disse assim, você não vai fumar hoje? Para com isso. Uma pessoa fala assim, você não vai beber hoje? Para com isso. Você já arrega porque não consegue lidar com as pressões externas. Aqui nós estamos vendo, e por isso que a leitura de Atos dos Apóstolos é importante para você ver como esses homens e mulheres lidavam com essas pressões. É uma coisa absurda, muitos dos cristãos que vivem hoje, que fazem parte da igreja brasileira, não iam aguentar viver o primeiro versículo de Atos dos Apóstolos. Não ia aguentar. Porque são covardes, são medrosos, se preocupam mais com a sua reputação. Como nós ouvimos aí, um dos últimos ministros da Justiça dizendo, se preocupa mais com a sua biografia, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. Eu preciso estar bem na foto, eu preciso sair legal. Eu não posso me meter em confusão. Eu não posso me envolver em polêmica. Meu irmão, se essa polêmica é para defender as verdades do Evangelho, se é para defender as verdades daquilo que Jesus ensina, se essa polêmica é para defender a sua família, se essa polêmica é para defender a sua crença em Jesus, meu irmão, vale a pena, vale a pena. Agora, você percebe, eles não sucumbiam a essa pressão. Estevão não sucumbiu a essa pressão. E o caso de Estevão, aqui, ele ainda é mais complicado do que o caso de Pedro e João. Se você for ler os primeiros capítulos de Atos, você vai ver que Pedro e João se envolveram numa situação assim. As autoridades queriam ali prejudicar Pedro e João, mas eles não conseguiram porque o povo estava do lado de Pedro e João. Então, o povo defendeu eles. E aí as autoridades ficou com medo de mexer com Pedro e João. No caso de Estevão, é pior. As autoridades estavam contra ele e o povo estava contra ele. Aí você vê o que é pressão externa. Aí você sente na pele o que é você ser pressionado de todos os lados. Ser caluniado de todas as formas, ser prejudicado de todas as maneiras. Aí você sente na pele como que é a situação que esse Estevão está passando. Acontece, irmãos, que tem o verso 54. Estevão aqui foi duro, pegou pesado no discurso dele, porque ele não arregou, ele não foi covarde, ele não sucumbiu à pressão externa. Então agora no verso 54, olha só como que Lucas, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos, olha só como que Lucas narra a reação do povo. Olha só. Ouvindo isso, ou seja, ouvindo o discurso de Estevão, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha a raiva, olha o ódio que está ali naquele momento, olha a tensão que está ali envolvida, olha a situação que Estevão está envolvido, meu querido. Você já viu alguém olhar para você desse jeito? Você já viu uma pessoa olhar para você desse jeito?
Você já viu 2 pessoas olhar para você desse jeito? Agora você já ficou no meio de uma roda onde tem 100 pessoas olhando para você desse jeito? 300 pessoas olhando para você desse jeito? Você já ficou numa situação assim? Estevão está numa situação extremamente tensa, numa situação pesada, numa situação caótica. E ainda assim, a sua pressão interna consegue bater de frente com essa situação, porque ele é homem, e além de homem, ele é cristão e confia em Cristo Jesus. Então, o texto continua lá no verso 55. Lucas narra: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, perceba, cheio do Espírito Santo. As pessoas que são cheias do Espírito Santo, você percebe muitos justamente nessa situação, ser cheio do Espírito Santo na igreja, no templo aqui, na hora da música, meu Deus, a coisa mais fácil do mundo. Ser cheio do Espírito Santo num momento tenso desse, aonde não tinha direitos humanos, aonde não tinha polícia ali para te proteger de ser agredido, aí é outra conversa, aí é outra situação. Estevão era cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu aquilo que dá sustentabilidade para a sua pressão interna. Ele viu Cristo Jesus, ele viu Deus, ele viu o Senhor, e por isso Estevão não se acovardou diante dessa situação. Por isso Estevão não correu dos seus inimigos. Por isso Estevão encarou de frente e disse as verdades que tinha que dizer de frente. Isso é incrível quando nós olhamos para um homem de Deus, a maneira como um homem de Deus lida com as suas situações. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do homem, eu vejo Cristo Jesus em pé à direita de Deus. Ah, irmãos, uma coisa você pode saber: você vai ter que travar muitas batalhas se você quiser defender as suas crenças. Você vai ter que travar batalhas. Você vai ter que se envolver em muitas situações que talvez vão querer denigrir a sua imagem. Você vai ter que se envolver em polêmicas, sim. Pessoas que vão querer destruir você. Porque os inimigos não ficam calados. Por que você, que é discípulo de Jesus, fica calado? Por que você, que é uma pessoa que crê nos valores de Cristo, fica calado? Não faz sentido algum. Você vai ter que lutar. E vai ter situações que você não vai poder correr. Não vai poder correr. Estevão não correu. E não correu por qual motivo? Não correu porque o seu eu, a sua pressão interna, estava firmada em Cristo. Não estava firmada na sua biografia, não estava firmada no seu cabelinho bem penteado, não estava firmada na sua roupinha, não estava firmado no seu empreguinho, não estava firmado em nada, estava firmada em Cristo Jesus. E essa é a diferença desse homem. Verso 57. Mas eles, os oponentes, a multidão, mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Olha o caos.
Eles, na hora que Estevão estava falando, eles taparam o ouvido, começaram a gritar para não ouvir o que Estevão estava dizendo, e na hora que Estevão parou, foi aquela multidão em cima de Estevão, e agarrou Estevão, e arrastou Estevão. Ali, irmãos, é murro, é soco, é chute, é xingo, é cuspida, é tudo que você imaginar. É tudo que você imaginar. Porque às vezes você vai ler aqui Atos dos Apóstolos, você vê um versículo desse, você não consegue mergulhar de fato no que está acontecendo ali na situação. E nós precisamos entender de fato o que está acontecendo, a gravidade do negócio. Ali não tinha polícia militar para defender Estevão, não tinha nada. Dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Apedrejá-lo. Irmãos, que situação horrorosa. Que situação terrível. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que nós conhecemos na Bíblia como o famoso apóstolo Paulo. Nesse tempo, o apóstolo Paulo não era convertido ao cristianismo ainda. Ele era uma dessas pessoas que perseguiam os cristãos, que inventavam fofoca dos cristãos, que queriam matar os cristãos a qualquer custo. Então eles pegam Estevão, arrastam para fora da cidade, está lá aquela situação, algumas pessoas tiram a roupa de Estevão e tacam, e ela acaba caindo nos pés do Saulo. Acaba caindo nos pés de Saulo, que futuramente também se tornaria um desses homens igual Estevão, que iria lutar a favor do cristianismo. Verso 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Meu Deus. Olha a oração que esse homem está fazendo diante de toda essa situação. E Lucas diz no verso final: e tendo dito isso, adormeceu, morreu. Esse é o fim do primeiro mártir da história da igreja. Estevão. Depois dessa situação, muitos cristãos tiveram que passar por situações muito parecidas. Tiveram que lutar, tiveram que levantar a voz, debater, se posicionar, falar no que realmente acredita, falar no que realmente defende. E não importa se os colegas da faculdade vão olhar torto para mim, não importa se os colegas da escola vão olhar torto para mim, pouco importa se os colegas do meu emprego vão olhar torto para mim, pouco importa. O que importa é ser fiel àquilo que eu creio, aquilo que a minha pressão interna acredita, que é Cristo Jesus. E por isso, aquele Saulo que viu Estevão sendo morto, que provavelmente tacou algumas pedras em Estevão, aquele Saulo se converteu ao cristianismo, aquele Saulo depois debateu muitas vezes, foi apedrejado, foi chicoteado, foi perseguido, entrou em muitos debates, e não estava nem aí com a biografia dele, não estava nem aí se o cabelinho dele estava arrumado. Ele ia bater de frente, ele batia de frente. Verso
Aí então o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 12 e verso 2, que é o texto, o primeiro versículo que eu li. E olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não cedam a pressões externas. Não cedam a ideologias anticristãs. Não ceda a princípios que nada tem a ver com aquilo que Cristo nos ensina. Não ceda aos seus amigos, não ceda à sua família, não ceda a qualquer pessoa que quiser te levar para um caminho longe do Senhor. Não ceda. E às vezes essas pessoas que vão querer te levar para longe de Deus é da sua própria casa, é os seus melhores amigos. Então o que eu faço? Abandone. O que eu faço? Debata. O que eu faço? Se posicione. O que eu faço? Digo não. O que eu faço? Explico. O que eu faço? Oro por essas pessoas. Mas uma coisa eu não faço, me acovardar. Uma coisa eu não faço, deixar que eles sobressaiam a mim. Isso eu não faço. Posso morrer como Estevão, mas morro valente, morro lutando, morro defendendo as minhas convicções em Cristo. Esse espírito valente é o que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente. Como eu posso renovar minha mente? Primeira coisa, vai estudar. Primeira coisa, vai ouvir cristãos que são melhores do que você, que são mais maduros do que você, que sabem mais da Bíblia do que você, que sabe expor esses assuntos polêmicos que talvez está sendo discutido lá no seu trabalho. Vai estudar isso. Ah, na sua escola está tendo um assunto lá que está te incomodando, você não sabe como se posicionar. Vai estudar sobre isso. Aprenda, se esforce, amadureça, vá à luta. Transforme-se pela renovação da sua mente. Leia a Bíblia, ore, peça sabedoria a Deus, peça coragem a Deus, peça ousadia a Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eu e você não se conforme com esse século. Não se conforme com esse século, até porque eu e você não vamos participar de 2, 3 séculos. Nós vamos participar de um, é esse. Então não se amolde a esse século. Lute, se posicione, estude, ore, seja valente, não seja covarde, não seja medroso. Tem gente que tem medo de um amigo olhou torto, já, nossa, acabou a vida. Cristãos que têm medo da crítica da amiga, se a amiga criticar, pô, você está indo demais na igreja, acabou o mundo dela, já, nossa, já não quero ir na igreja mais, estão me chamando de radical demais. Irmãos, com toda franqueza, nós precisamos nos posicionar. Nós pertencemos ao exército de Cristo Jesus. E soldado fraco sempre será uma vergonha. Soldado covarde sempre será uma vergonha. Se posicione, seja forte. Hoje nós temos as redes sociais. Tem gente que tem rede social que não posta nunca. Ninguém que segue você nas suas redes sociais talvez sabe que você é cristão. Porque nas suas redes sociais não tem nada que fala da sua fé. Tem nada. Não tem um posicionamento seu. Não tem um posicionamento seu sobre assuntos cruciais para o Evangelho. Tem nada. Tem nada. Não tem um posicionamento.
Irmãos, eu deixo aqui essa palavra para você, porque nós estamos vivendo num momento que não dá para você ser aquele isentão, não dá para você ser o medroso, não dá para você ser aquela mulher covarde. Você precisa se posicionar. Você precisa ir para a batalha. Você precisa ir para a guerra. Lealdade ao Senhor. Eu poderia aqui falar de lealdade ao amigo, lealdade nas relações profissionais, familiares, mas eu nem vou entrar nesse assunto hoje, senão eu iria falar mais 1 hora aqui. Mas primeiro, talvez antes da gente pensar em lealdade aos amigos, a familiares, a qualquer outra coisa, primeira coisa que nós precisamos pensar é na nossa lealdade com o Senhor. É esse espírito interno nosso que precisa ser forte. Porque as pressões externas, elas vão vir sobre você. Mas uma coisa eu falo, se você for como Estevão, se manter ali firme, você pode ter certeza que a única convicção que você terá no seu coração, por mais que você apanhe, por mais que as pessoas falem mal de você, por mais que as pessoas caluniem a sua imagem, tentem denegrir a sua reputação, por mais que tudo isso aconteça, a única visão que você vai ter é a visão de Cristo Jesus, à direita do Pai, e a certeza de que logo você estará lá. Essa é a visão do cristão. Essa é a visão do cristão. Então eu te convido nessa noite, nesse momento, para fazermos uma oração, para fazermos um clamor por coragem, um clamor por valentia, um clamor por posicionamento. Amém? Então, onde você estiver, feche seus olhos, a gente vai orar. Senhor Jesus, nós clamamos pela Tua graça, Pai, porque sem ela nada podemos fazer. E pedimos, Senhor, para que possamos desfrutar de uma coragem interna, assim como Estevão teve, assim como o apóstolo Paulo teve, assim como tantos outros homens na história da igreja teve, Senhor. Assim como Martinho Lutero teve, assim como João Calvino teve, assim como Billy Graham teve. Deus, nos ajude a termos essa coragem, nos ajude a termos essa valentia. Não nos deixe ser cristãos medrosos, cristãos covardes, cristãos que não se posicionam, cristãos que não conseguem dizer nem para a própria família que é cristão, cristão que não consegue se posicionar diante da família. Não nos deixe ser esse tipo de cristão. Não nos deixe ser o tipo de cristão que não se posiciona na escola. Não deixe que esses adolescentes cristãos sejam covardes, Senhor. Não deixe que esses jovens que estão na faculdade sejam covardes. Não deixe que esses homens e mulheres que estão no mercado de trabalho e que às vezes são pressionados pelos seus superiores, pelos seus amigos, pelos seus colegas, sobre alguma coisa cristã, esses homens e mulheres se corrompam, Senhor. Se deixem levar por essa pressão externa. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Abençoe o teu povo, e tudo que eu oro nessa noite de domingo é para que o Senhor coloque em nós um coração valente, coloque em nós um coração que ama, que tenha convicção do teu amor, que tenha convicção da tua força. Uma força que não vai ser minha, mas é uma força que vem do Senhor. As batalhas que eu enfrentar, as batalhas que esse irmão, ou irmã, ou jovem, ou adolescente, criança enfrentar, não vai ser nossa batalha, não vai ser com a nossa força, mas vai ser com a tua força sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, tire a covardia dos cristãos.
Tire a covardia do teu povo e nos ajude a se posicionar, nos ajude a sermos valentes, ainda que isso custe a nossa imagem, ainda que isso custe a nossa biografia, ainda que isso custe a nossa saúde mental, ainda que isso custe a nossa vida, mas que nós possamos ser fiéis e fiéis até a morte, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa refletir sobre isso. O desafio está feito. O desafio está feito. Lê Atos de segunda até sexta-feira, para você refletir com essa ótica que eu ministrei nesse domingo aqui. Então leia para você perceber como que era a dinâmica dos cristãos, dos primeiros cristãos. E para você ver e fazer uma análise de como estão os cristãos hoje aqui no Brasil. Analisa isso nessa leitura. E no demais, nós continuamos firmes, crendo, orando, buscando ao Senhor e sendo grato a Ele pelo cuidado, pela saúde, pelo alimento, pelo dinheiro que Ele tem nos dado. Pode não nos dar todas as coisas que sonhamos e desejamos, mas uma coisa o Senhor sempre tem nos dado, o necessário. Então que sejamos gratos ao Senhor, que Deus abençoe você e que você tenha uma ótima noite e uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.